Bom dia a todas e todos. Quero cumprimentar a senadora Regina Souza e, cumprimentando a senadora, cumprimento todas as mulheres da mesa, todos os homens presentes. É uma grande honra o convite, quero agradecer à senadora, poder participar desta importante audiência e deste tema que é tão caro para nós mulheres. A Central Única dos Trabalhadores tem um debate profundo no combate à violência contra as mulheres, e isso desde 1983, quando nós criamos a Secretaria, na época, sobre a mulher trabalhadora. Hoje é a Secretaria da Mulher Trabalhadora, mas antes era sobre a mulher trabalhadora. E esta secretaria, ela é vertical, evidentemente, tem a nacional e tem em todos os estados. E nós desenvolvemos políticas de combate, políticas de grandes ações, não só na CUT nacional, mas em todos os estados do país onde existem as CUTs estaduais. Recentemente, um dos grandes eventos que nós fizemos no combate foi a grande marcha das Margaridas, aqui em Brasília, que é uma marcha que a gente trabalha no intuito também do combate à violência, do empoderamento das mulheres rurais. Trabalhamos efetivamente na Marcha das Mulheres Negras, né? E foi um evento que trouxe muita sensibilidade e visibilidade para as mulheres negras, e é onde nós temos o maior índice de violência, né? É claro que existe uma violência disseminada, mas, no caso das mulheres negras, das mulheres pobres, estas, sem dúvida, são as que mais são penalizadas. E o mundo do trabalho, ele é composto por hoje, incluindo as mulheres do trabalho formal e informal, nós temos aí 50% de mulheres. A maioria da população é composta por mulheres, né? As mulheres hoje são chefes de família, pelo menos de 40% dos lares brasileiros são comandados por mulheres. Só que essas mulheres, evidentemente, tiveram que ir para o mercado de trabalho, mas na sua vida doméstica elas não têm o compartilhamento das tarefas, da igualdade das ações. A mulher trabalha, mas tem que voltar para o lar e tem que ainda assumir a sua segunda e terceira jornada de trabalho sem a divisão das tarefas. Então, a CUT trabalha nesse sentido da igualdade, né? Porque as mulheres todas, quase 50% delas, estão no mercado de trabalho, porém, nós ainda, executando a mesma tarefa que um homem, recebemos até 30%, 35% a menos do que o homem executando a mesma tarefa. Ora, isso é uma desigualdade muito grande. Então, nós temos que combater isto é a violência também. E temos que fazer essa reflexão. Então, é isso que a CUT, Central Única dos Trabalhadores, vem fazendo num âmbito bem grande. E, para aprofundar esse debate, este ano nós tivemos o nosso congresso e nós conseguimos e aprovamos no nosso congresso a paridade. Hoje, a nossa direção, a direção da Central Única dos Trabalhadores, ela é composta 50% de homens e 50% de mulheres. Acho que foi um dos maiores avanços desde a fundação da Secretaria da Mulher Trabalhadora em 83. Foi difícil enfrentar esse debate. Por quê? Porque os homens que estão lá no poder, enraizados nas suas cadeiras, eles não querem ceder espaço para as mulheres, mas nós efetivamente fizemos um trabalho. Há 4, 5 anos a gente vem trabalhando para empoderar essas mulheres para que elas pudessem assumir esse comando da central. E é assim que tem que ser no mercado de trabalho, é assim que tem que ser nos demais espaços, né? Agora, evidentemente que este debate do combate à violência, ele tem que ser muito mais acirrado e com políticas públicas extremamente eficientes. Não adianta falarmos para uma plateia que tem 100 mulheres e 20 homens. Nós temos que ter homens e mulheres. Nós, na maioria das vezes, falamos para nós mesmas, né? Então, dentro da central, nós trabalhamos de forma diferente. Nós convidamos os homens para que participam dos debates, da política de gênero, porque enquanto nós não capacitarmos esses homens, nós vamos ter essa deficiência, nós vamos ter a violência, que a sociedade é violenta. Nós temos uma sociedade patriarcal, uma sociedade extremamente machista, onde as mulheres são objeto de consumo.
e nós não podemos fazer a manutenção disto. Então, as regras elas têm que ser para os homens e para as mulheres. O compartilhamento das tarefas tem que ser para as mulheres e para os homens. E é por isso que nós acreditamos que é possível mudar, que projetos desse porte, de socialização, de reeducação, são importantes e devem ser estendidos, evidentemente, ao país todo. Não só a um estado ou outro, mas ao país todo. E assim, desde já, a Central Única dos Trabalhadores se coloca à disposição para ajudar, porque já que nós temos a CUT em todos os estados, nós temos como fazer esse debate, estado por estado, incluindo as mulheres e incluindo os homens. Então, nós nos colocamos à disposição, e eu acho que esse é um processo e que tem que ser trabalhado também, além da forma do combate, com campanhas de ressocialização, com fortes campanhas na mídia. Nós temos uma mídia pública, concessões públicas de uma mídia que nós pagamos para ela estar lá, e nós não temos campanhas eficientes de combate à violência contra as mulheres. E tem que ter. E tem que dar visibilidade, inserções permanentes nessas mídias aí, públicas, para poder combater a violência contra as mulheres. Só desta forma, e não só colocar as mulheres falando colocar os homens também falando que não se bate em mulher, que é homem de verdade não se bate em mulher, que essas são campanhas que nós temos. Como as campanhas que nós estamos agora, nos 16 dias de ativismo, que é uma grande campanha que começa no Dia Internacional de Não Violência contra as Mulheres, que é o dia 25 de novembro, e ela vai até o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. São 16 dias de luta e de combate às diversas formas de violência contra as mulheres. A Central Única dos Trabalhadores leva essa campanha, as secretarias de mulheres, a Secretaria Especial de Política para as Mulheres também abraça essa campanha. Então, é esse o processo que nós devemos fazê-lo. Agora, nós devemos desarmar a nossa sociedade, porque não é possível hoje estarmos num patamar de 5º país onde mais se mata as mulheres desse país. Nós não podemos mais permitir isso. É uma vergonha essa estatística para o Brasil, mas é uma vergonha também porque nós estamos hoje, nos últimos anos, num Congresso extremamente conservador, com políticos extremamente conservadores, onde a maioria das medidas partem dos próprios políticos, como os projetos de lei 5069, do presidente da Câmara, que é uma vergonha, que caça um direito de uma mulher que foi agredida, de uma enfermeira não poder atendê-la. Então, nós temos que combater isso, porque quando a medida vem de um político, é muita banalização, é muita naturalização da violência, e é aí que nós temos que cortar, na raiz, essa violência. Então, agradecer mais uma vez a participação e dizer que a Central Única dos Trabalhadores está à disposição da senadora, está à disposição dos demais integrantes da mesa para poder ajudar em campanhas em nível nacional. Muitíssimo obrigada a todas e todos. Obrigada, Virgínia. Nós vamos ouvir agora a Maísa Guimarães, psicóloga, gerente do Núcleo de Atendimento à Família e autores de violência doméstica do Distrito Federal. Antes, eu gostaria de convidar o senador José Medeiros para presidir aqui um pouquinho para mim. Eu estou desenvolvendo uma bronquite aqui, estou precisando dar. Deputada Conceição, presente, obrigada pela presença conosco nesse debate. Vai falar a Maísa que vai falar. Com a palavra, a Maísa Guimarães. Bom dia a todos. Queria agradecer inicialmente o convite
né? Eu tenho uma apresentação, isso. Bom, sou Maísa Guimarães. Está funcionando? Alô? Sim, melhor. Psicóloga, venho hoje apresentar o NAFAVD, que é o programa que temos aqui no Distrito Federal, vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Bom, para contextualizar a fala sobre o trabalho que desenvolvemos com os homens autores de violência doméstica, né, inicio uma contextualização institucional, né, do que é e de onde fazemos esse trabalho, né? O NAFAVD significa Núcleo de Atendimento às Famílias e Autores de Violência Doméstica, né, que é vinculado à gerência de equipamentos, e o gerente Vitor Valadares me acompanha aqui hoje, né? Estou hoje respondendo pela Diretoria de Defesa dos Direitos das Mulheres, e é um serviço, então, vinculado às políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres no DF, né, hoje relacionada à Subsecretaria de Política para as Mulheres, e num desafio mais amplo, né, quando nos contextualizamos dentro da Secretaria Adjunta de Política para Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, né, então, do nosso desafio de fazer política para as mulheres nesse diálogo também com a questão racial e de direitos humanos. Bom, das atribuições do serviço, né, que destaco, temos a proposta de desenvolver intervenções multidisciplinares e reflexivas a partir de perspectivas de gênero e direitos humanos, propiciar espaços de escuta, reflexão e empoderamento de mulheres em situação de violência. Então, é um serviço mais amplo, além do trabalho com os autores de violência também, desenvolvemos esse serviço de empoderamento, essa política de empoderamento e de acolhimento de mulheres, mas hoje, de fato, venho focar no trabalho de responsabilização, reflexão e reeducação com autores de violência doméstica contra as mulheres, né? Marco aí também essa nomenclatura de utilizar autor de violência e não apenas agressor, por entender que são homens em situação de violência atuando em episódios de violência, mas com a proposta de modificação e transformação. Hoje o serviço trabalha a partir de um vínculo muito forte com o sistema de justiça, né, recebendo o encaminhamento desses homens a partir de casos judicializados de Lei Maria da Penha. Temos hoje no DF 9 núcleos de atendimento localizados em diferentes regiões administrativas. O primeiro foi criado em 2003, né, portanto, há 12 anos realizamos esse trabalho, né, anterior à própria Lei Maria da Penha, mas, de fato, é a partir de 2007, após a promulgação da lei, que a gente tem uma ampliação do programa, né, ampliação de mais núcleos de atendimento pelo Distrito Federal, né, e com destaque aí ao entendimento da CPMI da violência doméstica em 2013, que reconhece o trabalho do NAFAVD como uma boa prática no enfrentamento à violência contra as mulheres. Hoje, um dos marcos que discutimos é o crescimento da demanda e da procura pelo serviço nos últimos anos. Em 2012, tínhamos uma média de 40 autores de violência doméstica encaminhados por mês para o serviço. Em 2015, 115 homens são encaminhados por mês, né, o que representa, aí, nesses últimos 3 anos, um aumento de 275% da demanda mesmo pelo serviço. Bom, para estruturar a fala, né, desse debate sobre a reeducação de homens agressores, eu vou destacar algumas premissas básicas, né, das quais partimos o desenvolvimento do trabalho e, a partir disso, as diretrizes do serviço que realizamos. A primeira delas é o entendimento de que trabalhar com homens autores de violência doméstica é fazer política para as mulheres, tanto que o serviço é estabelecido no DF no âmbito das políticas para as mulheres. Por quê? Porque entendemos que o enfrentamento à violência contra as mulheres precisa incluir esse processo de responsabilização, de reflexão e de reeducação de autores de violência, para que, de fato, alcance a eficácia que esperamos nessa política de enfrentamento.
porque compreendemos a violência contra as mulheres como uma questão complexa, né, que não envolve apenas questões individuais. Pelo contrário, envolve muito mais, né, muito mais forte as questões sociais, culturais, históricas relacionadas à violência. Como já foi dito aqui na mesa, ainda vivemos um espaço de uma sociedade que banaliza e naturaliza a violência contra as mulheres. Se olharmos ao longo da história do nosso país, muitas vezes os próprios instrumentos jurídicos validavam essa desigualdade de poder entre homens e mulheres, seja no âmbito familiar, seja no âmbito público. Então, precisamos compreender que a violência contra as mulheres precisa ser entendida a partir de uma leitura de gênero, né? Uma leitura de gênero que entende essa diferença entre homens e mulheres, essa desigualdade de poder como algo construído socialmente, e não como algo dado ou naturalmente, biologicamente definido. Então, essa leitura de gênero precisa estar fundamentada, além do mais, num diálogo aí com outras questões que são transversais à questão de gênero, como a questão racial, a questão de renda, né, como já foi colocado aqui do mapa da violência doméstica, que aponta aí o feminicídio de mulheres negras como em um aumento, e um grande aumento aí dos últimos anos. Bom, uma outra premissa que é importante debater é que este trabalho psicossocial de reflexão e reeducação não é um tratamento, né? Não é um tratamento porque não entendemos a questão da violência como uma patologia ou como uma questão individualizada, né? Então, é um trabalho de reflexão porque discute não só questões subjetivas e relacionais, mas também culturais. Partindo do pressuposto de que, apesar da diversidade de situações relacionadas à violência contra as mulheres, em todas as situações de violência estão na base a questão do machismo e do patriarcado. Então, apesar das diversidades que cada caso pode apresentar, o que entendemos é que o machismo e as relações patriarcais estão na base de toda a violência sofrida pelas mulheres na nossa sociedade, o que torna, então, fundamental a contribuição dos estudos feministas para a elaboração e para a execução de políticas de equidade de gênero e de superação dessa violência sexista. Foram os movimentos feministas os primeiros a denunciarem a gravidade da situação de violência contra as mulheres, mas também foram eles, né, e é importante debater isso, que trouxeram elementos teóricos e técnicos para essa intervenção dessa situação. Portanto, entendemos que a perspectiva de gênero deve estar presente em todas as intervenções do enfrentamento à violência e do trabalho com autores de violência doméstica, né? Entendendo que alguns construtos teóricos demonstram a importância de que esse trabalho psicossocial seja feito durante todo o processo relacionado à situação de violência doméstica, né, principalmente no início, quando ocorrem essas violências, né? Um dos construtos teóricos muito utilizados hoje é a questão do ciclo da violência doméstica, né, que foi um conceito proposto pela Leonore Walker, que entende que relacionamentos abusivos funcionam de uma forma cíclica, em que, após um período de construção de tensão, né, e da tensão máxima, que é onde ocorre a violência, existe uma fase, né, foi nomeada com ela como fase de lua de mel, que é uma fase em que os casais se reconciliam, procuram mudança, e é importante, nesse momento, o Estado estar presente para ajudar que as pessoas envolvidas nessa situação de violência, de fato, consigam empreender mudança na sua forma de se relacionar, senão o ciclo continua, né? E continua e se agrava, porque a violência ela funciona num escalonamento. Então, todos os feminicídios se iniciaram num xingamento, numa ameaça, né, em violências consideradas menores, vamos colocar assim. E a proposta desse trabalho com homens autores de violência nos permite intervir já nesse processo inicial, quando acontecem as primeiras violências, né, nos possibilitando, então, intervir nesse agravamento do ciclo, né, nesse agravamento da situação de violência. Portanto, uma das diretrizes básicas do trabalho com autores de violência deve estar relacionado à problematização das formas de masculinidades presentes na sociedade, porque temos hoje
que os valores associados a uma masculinidade hegemônica, como a promotora Lindinalva colocou, né, o ser macho, muitas vezes está associado à agressividade, né, está associado a um não controle da raiva, como se os homens fossem naturalmente explosivos ou naturalmente não conseguissem controlar suas emoções, né? A gente precisa desconstruir essa visão, né? Buscar uma responsabilização desses homens por seus atos, né? Questionar esse exercício do poder patriarcal, seja no âmbito das relações conjugais ou familiares, né? Que diz respeito a um poder de autoritarismo, de inflexibilidade, né, que funciona a partir de valores muito rígidos, né, nessa dinâmica familiar e conjugal. Então, todas essas questões precisam estar presentes, né, nessa problematização sobre masculinidade no trabalho com homens. E essa discussão perpassa, então, um processo de responsabilização que vai além de se responsabilizar pela violência cometida. Também diz respeito a se responsabilizar pelas mudanças necessárias nas suas ações, né, para que outras formas de se relacionar sejam construídas e superar, e é o que é muito comum no discurso masculino, como foi colocado aqui, que minimiza as violências cometidas, né, ou banaliza as violências, né, minimiza atribuindo a outra pessoa a responsabilidade, foi porque ela me provocou, foi porque eu estava nervoso, ou porque eu tinha bebido, né, então, num discurso que não se responsabiliza e que minimiza, não foi tão sério assim, foi só um empurrão, né? Então, são discursos presentes não só na fala desses homens que cometem a violência, mas nas próprias falas da sociedade, quando vai discutir essa questão. Portanto, o trabalho também precisa dessa conscientização sobre a Lei Maria da Penha, né, dessa orientação. A Lei Maria da Penha é uma lei muito conhecida, né, muitos estudos já mostram que ela é conhecida pela grande maioria da sociedade brasileira, mas poucos realmente entendem o contexto da sua criação e o que ela propõe aí de transformação e de intervenção na situação da violência. E não só compreender a questão da Lei Maria da Penha, mas entender outras dimensões dos direitos humanos, da construção de cidadania, que também precisa ser debatida com esses homens. Além do mais, uma outra diretriz do trabalho é a construção de formas não violentas para a resolução de conflitos, né? Os conflitos são comuns e serão sempre comuns na questão da diversidade de opiniões, de práticas, de vivências. E o que entendemos é que o problema é quando, para tentar resolver esse conflito, as pessoas se utilizam da violência. Então, a discussão de outras formas para a resolução de conflitos é algo que perpassa também esse tipo de trabalho. E, era o último, já digo aqui. E, além do mais, a reflexão sobre esses estereótipos de gênero, né, muito rígidos, estereotipados, que precisam entender que essa diferença entre homens e mulheres é muito além de uma diferença, ela diz de uma desigualdade de poder entre homens e mulheres, que, portanto, nessa discussão de gênero com os homens, nos grupos, né, também trabalhamos a partir de grupos reflexivos de gênero, se propõe, então, a uma mudança de valores e práticas machistas da nossa sociedade. Então, acho que eu vou só colocar aqui no último slide, que eu coloco aqui os nossos contatos, né, tanto da Gerência de Equipamentos quanto da Diretoria de Defesa dos Direitos das Mulheres, né, agradecendo mesmo a oportunidade e destacando que precisamos mesmo discutir, né, o fortalecimento de políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres que também incluam o trabalho de reflexão de gênero e de responsabilização com homens. Muito obrigada.